E aí, pessoal do meu canal? Então, sou eu de novo aqui, no meio da pandemia, revirando todo o meu baú, lendo as memórias. Só que agora são as memórias mexicanas de um brasileiro. Ó, então, eu vou contar minha experiência, que foi de maio de 2007 a novembro de 2007. Eu morei 6 meses no México. Por que eu morei no México? Além de querer conhecer um outro país e tal. Porque na época que eu fiz o intercâmbio do Canadá, a minha roommate, chamada Regina, ela era mexicana e ia voltar pro país dela e ela e a gente ficou muito amigo mesmo. E ela brincou assim: "Ah, vamos, por que você não você fez comunicação social? Por que você não lá na empresa do meu avô é uma dubladora de filmes, seriados, novelas. E por que você não vai lá? Faz um estágio lá, menino." Aí eu falei, aí fiquei com aquilo na cabeça, eu querendo ir pra Nova Zelândia, Austrália. Aí só que meus pais apavorados, porque o Canadá já é longe. Nova Zelândia, Austrália mais ainda. Aí eu pensei, México, de repente, né? Fazer um estágio numa empresa dessa, pô, maravilhoso, né? Aí eu falei, beleza, aceitei. Ela foi embora. Aí meses depois, acho que de uns 2 meses, 3 meses no máximo, depois disso, lá para maio, eu fui para lá. E, e tinham vários clientes. A empresa tava dando super certo no setor brasileiro. Essa empresa, a TV Candiani, ela dublava telenovelas para Record, até hoje, inclusive. Acho que em 2020 ela disse que ainda está dublando. Aí eu até, para o vídeo não ficar só falado, eu também trouxe um material das novelas que eram dubladas, né? Essa aqui na minha época já tinha sido dublada. Essa, ó, La Esclava Isaura, Essas Mulheres. Aí tem Luz del Sol, Marcas del Destino, que eu não sei qual é o nome em português disso. Que é outro nome, não tem nada a ver. Essa aqui, Vidas Opuestas, é igual, né? Essa aqui, Olá, que tal? Foi a autoestação, tipo Malhação da Record. Salvarre, que é bicho do mato, isso eu lembro, em nome em português. E a mais famosa mesmo é a Prueba de Amor. Foi a mais top, assim. E com certeza atualmente eles devem estar dublando novela bíblica atualmente, né? Ah, e uma das coisas que eu guardei daquela época, com certeza foi isso aqui. Foi essa mantinha mexicana de recordação. Esse Chaves aqui é da minha coleção. Isso aqui na verdade é peruano, né? Nem mexicano. E esse material foi na época que eu trabalhei, que eu era terceirizado, né? Eu fiz o estágio no México indiretamente para a TV Record. Além da Record, eles tinham a Turma da Mônica, que já era Mônica's Gang, Mônica e Supandilha, uma coisa assim. E Grilo Falante, que é um desenho animado bem legal, daquele criador do desenho do Cotonete, do Johnson Johnson. Ele fez uns 2 ou 3 filmes do Grilo Falante, um filme nacional super premiado. E por que a novela da Record era dublada no México? Porque o espanhol mexicano é considerado neutro. O mexicano e o colombiano, na verdade.
eles são espanhóis neutros. Você consegue vender para todos os países de língua hispânica. Eu lembro que os únicos países que eles não vendiam em 2007 era a Argentina e Espanha, porque realmente tem uma variação um pouco... Não, uma variação bem grande. A Argentina, Espanha e México são, né, assim, são bem diferentes, assim, o sotaque, na verdade, né? Enfim, vamos lá. Ah, sim, os primeiros 15 dias eu entrei numa escola de espanhol para estrangeiros, né? Se chamava Frida School. O pessoal super legal, Hector, Berenice, agora eu não vou lembrar de todos os nomes. Muito legais mesmo. Eles me trataram assim, tipo assim, até acharam estranho eu brasileiro lá aprendendo espanhol. Porque eu fiquei 1 ano e meio no Canadá e você chegar lá para aprender espanhol, minha cabeça já estava totalmente voltada para outra língua, assim. Então eu tive que. Eu precisava entrar num curso desse até para fazer o estágio, me comunicar melhor no trabalho, no estágio. Eu lembro que a minha primeira semana foi assim. Assim, eu lembro que eu tive dor de barriga durante uma semana pela diferença da comida, essa coisa da água, eu não sei. Eu não sei te dizer. Até porque eu também tinha uma dieta totalmente diferente no Canadá. E o México foi assim, eu entrei com magro e saí obeso, né? Então assim, porque no Canadá, em 1 ano e meio, eu comia comida japonesa, oriental, e a comida mexicana, ela é gostosa, só que eles botam muita pimenta. Então, uma dica, você tem que perguntar, pica? Pica ou não pica? Pica ou não pica? Tem que perguntar o tempo todo isso, porque, cara, até, sem sacanagem, até doce de tamarindo, que toda hora a gente vai fazer referências às chaves. Tamarindo com pimenta para criança. Se vende numa loja de conveniência, 7-Eleven, Americanas da vida. Isso é vendido, é normal para eles. Mas eu não me adaptei, então... Aí eu comia muito fast food. Todos os fast food que eu achava que ia comer no Canadá, eu comia no México. Eu era cliente. Até a salada, até cheguei ao ponto de pedir salada do McDonald's para poder dar aquela disfarçada, né? Fingir que é saudável. Mas eu lembro que também de segunda a sexta eu comia legal por causa do trabalho, né? A gente ia para uns restaurantes ao redor da empresa, que era do lado da TV Azteca, inclusive, que é a segunda maior televisão no México, né? E era do lado exatamente. Tinham duas TV Candianes, só que eu ficava mais em um dos prédios, e eram separados, não era o mesmo bairro. Era a zona sul de lá, e, e eu lembro que era do lado de uma cidade cenográfica da TV Azteca, assim. Enfim, nossa, é um sonho, assim, para quem fez comunicação social, trabalhar com isso, eu acho, né? Era muito maneiro. E assim, só pra não. Eu vou falando coisas assim. Que eu lembro que a minha última. Eu fiquei 6 meses. Na minha última semana. Minhas últimas 2 semanas do México, eu dublei. Dublei não, desculpa. Eu falei só os títulos em português de um desenho animado chamado Bratz. Foi a minha única experiência. Porque na verdade eu era relações públicas, né? Estagiário de relações públicas. E quando não tinha nada para fazer, a gente fazia tarefa bem de office boy, ou seja, a gente trabalhava o dia inteiro, era bem tranquilo, mas não tinha pressão, era muito prazeroso trabalhar lá, inclusive. Fiquei 6 meses e gostei muito, assim. E quando eu voltei para cá,
eu conheci todos os parceiros, todos os dubladores, aí trouxe presente, aí fiz uma ponte entre as empresas, aí fiquei na dúvida se ia voltar ou não. Eu acabei para Búzios. Eu tive várias opções. Depois disso, depois de 6 meses de México, eu fui para Búzios. Mas tudo bem, vamos lá. É... Ah, sim, no final de semana eu ia muito, eu viajava muito, assim. E conheci várias cidades, né? E a que mais me marcou com certeza foi Acapulco, por causa do Chaves. E Acapulco é uma cidade muito rica, né? Assim, eu só achava estranho que a praia era quase privada, assim, porque era um prédio do lado do outro e tinha, tipo, é que nem Búzios mesmo, que nem você tem umas entradas da rua pra praia, mas é muito discreto. É um negócio muito esquisito, assim, parece que as praias são privadas, assim, é uma coisa que me chamou a atenção, né? Isso. E outra coisa que me marcou foi a primeira vez que eu comi feijão com abacate e queijo. Foi nessa viagem. E eu até gostei, inclusive. E eles acham muito estranho a gente comer vitamina de abacate aqui no Brasil. Eles acham horrível, assim, absurdo. Tipo, você pegar um abacate, botar leite condensado, limão e fazer vitamina de abacate, eles acham esquisitíssimo. Vamos lá. Ah, coisas sobre Chaves, né? Porque o Chaves realmente é uma coisa que marcou. É, eu fui no museu fui a vários museus, né? Principalmente a Casa da Frida Máximo. E o Museu de Cera tem uma parte só pro Chaves, assim. Eu tenho essa foto. Mais tarde eu vou tentar aprender a usar edição de vídeo e tento colocar essa foto no meio desse vídeo aí para você ver que eu tirei a foto com Chaves em tamanho real e tudo. E nesse cenário do museu tocava a musiquinha, aquela que em português aqui é bonita sua roupa, mas lá é que bonita bem se dá, que bonita vizinhança, que boa vizinhança. Tocava essa musiquinha e você entrava num cenário e tinha os chaves e você conseguia. E o boneco era legal, porque você podia tocar nele, né? Porque a maioria dos museus você não pode mexer no boneco, nesse você podia. Podia abraçar, tocar nele. Então dá mais emoção, inclusive, eu acho. Vamos lá. Ah, sim, como eu já estava mais de um ano e meio fora do país, e uma semana depois que eu estava no México, meu avô morreu. Então, assim, eu entrei numa depressão muito silenciosa. Eu sofri, mas ao mesmo tempo eu tinha acabado de entrar, conheci uma cidade nova, então foi uma coisa muito doida. E eu sempre gostei de gato. Aliás, comecei a gostar a partir do Canadá, porque eu cuidei de um gato chamado Billy. Então, eu pedi para algum amigo local, um colega de empresa, se tivesse um gatinho para eu cuidar e tal. Aí me deram uma gata que eu dei o nome de Frida, ela só tinha 3 meses de vida. Não aguentou. Ela era muito frágil. Eles me deram a gata. Ela ficou, sei lá, um mês comigo, não sei. Morreu. Ai, foi horrível. Chegar no trabalho e tá o bichinho morto. Nossa, muito traumático. Aí eu acho que, além disso, já tinha uma coisa do meu avô que foi meio chocante pra mim. Então, assim, eu sei que no meu último mês, além de só comer fast food, eu comecei a entrar numa depressão, assim, muito intensa. E era uma coisa muito contraditória, porque você tá um dos meus melhores empregos. Era muito bom trabalhar na empresa, né? Era muito legal o meu trabalho ali. E, bom, é melhor falar sobre o trabalho também, inclusive, para vocês entenderem o que era. Uma televisão, suponha, do Peru, falava comigo: ah, eu quero 10 capítulos de Prova de Amor.
Aí o que eu tinha que fazer? Eu pegava aquele OS, ordem de serviço, aí eu tinha que ir lá no estúdio pedir para fazer as cópias, né? E eu despachava aquela ordem de serviço para aquele país. E, por exemplo, ao mesmo tempo, sei lá, a Prova de Amor já tinha sido dublada. Você tinha simultaneamente novas novelas sendo dubladas, então eu nem lembro qual era exatamente, eu acho que era Luz do Sol, uma coisa assim. Ah, eu não sei, muita novela, assim, eu sei que era muita coisa que estava sendo simultaneamente. E essas novelas que já estavam sendo dubladas, aí você. As televisões. Imagina quantos países que falam espanhol, vários, praticamente todos, iam lá e compravam as novelas e você tinha que controlar isso, né? A televisão peruana, ela tá com uma ou duas novelas. Aí você tinha que controlar os pedidos, né? Dos, então, e você tinha que manter um bom relacionamento e se alguma empresa te procurasse, e eu também cheguei a oferecer para Bandeirante dublar Dance Dance Dance, Floribela, não, acho que é Dance Dance Dance, e Meu Pé de Laranja Lima. Eu cheguei a falar, o SBT eu não consegui contato não, mas eu consegui na época, além de atender a TV Record, você tinha que tentar adquirir outros clientes, né? E manter bons relacionamentos. Então, foi muito maneiro mesmo fazer isso. Ah, sim. Aí, sobre o gato. Aí a gata morreu. Tive um luto, obviamente. Eu fiquei uma semana mal. Porque você se culpa, mas não foi minha culpa, com certeza. A gatinha já veio, não sei, acho que já era muito fragilizada e desmamaram a gata muito cedo. Aí o pessoal entendeu, não, tranquilo, imagina, tal. Aí eu falei, poxa, você não pode me emprestar um gato já um pouco mais adulto. Aí eles me deram o tio da gata, Bongo. Era um gato gigante, mas super carinhoso. Aí eu fiquei com ele até novembro, assim, eu fiquei praticamente, sei lá, 5, 6 meses com o gato, não lembro direito. Eu lembro que era o máximo aquele gato era meu companheiro, assim. Ah, sim, e outra coisa que eu lembro, que tudo bem, naquela 2006, 2007, não tinha WhatsApp, né? E no Canadá eu tive a sorte que tinha um calling card que você comprava, sei lá, era R$ 5 e falava, sei lá, 2 horas pro Brasil. Não lembro, era uma coisa muito boa, assim. Ou seja, eu não tinha muita dificuldade. Eu tinha um celular local no Canadá e eu conseguia falar, sei lá, 5 minutos todo dia com a minha mãe e com meu pai. E rendia um negócio. Só que aí no México, eu sei que já existia a questão do Nextel. Inclusive no Canadá funcionava o Nextel. Só que como eu ia para uma empresa que todo mundo tinha rádio Nextel naquela época, que era uma febre, e o plano internacional não era caro, compensável ter esse rádio da Nextel. Eu lembro que eu andava com aquele rádio para cima e para baixo. E tinha até um celularzinho pré-pago, assim, só para ter como se fosse um fixo, assim. Tinha também, tinha esse telefone. E realmente a internet ajudou muito, né? Você morar fora 2 anos somando 2 anos fora, é, a internet, essa coisa da tecnologia ajuda muito. Skype, MSN, que nem existe mais. Nossa, realmente, se não fosse por isso, eu acho que eu não ia aguentar, não. Sinceramente. Bom, se eu lembrar de alguma coisa a mais, eu falo. Eu acho que ficou um pouco longo esse vídeo. Se eu lembrar de algum. Ah, sim, lembrei. Uma coisa antes de acabar esse vídeo que eu. Ah, muita história, né? Mas uma coisa assim que. No meu primeiro mês, o pessoal me. Ah, sim, eu quero agradecer muito a Regina e o Hector também. Juan também.
Hector porque me acolheu, arrumou uma casa legal pra mim e tal. Eu fui morar no puxadinho da casa da ex-mulher do cara. Então, assim, o cara é foda, assim, muito maneiro ele. E aí ele me levou pra comer com os amigos dele. Aí eu não acreditei. Eles comem de verdade, sem sacanagem. A comida era chapolim. Chapolim é besouro. Besouro frito com uma espécie de sour cream. Alguma, tipo, não sei, não chega a ser uma coalhada, é sour cream. Um iogurte, alguma coisa assim. Eles pegavam um chapolim, sério. Não é, eles não comem todo dia isso, mas é uma iguaria, né? Pega o chapolim, bota no creminho lá e bota num pão, tipo um pão árabe. Come aquilo. Deu não. Não rolou.